Um bom dia, muito obrigado. Senhora Presidente da Câmara Municipal de Torres Vedras, Laura Rodrigues, Senhor Presidente da Junta de Freguesia e nosso anfitrião da Junta de Freguesia de Santa Maria, de São Pedro e Matacães, David Lopes, um cumprimento especial ao Francisco Manuel Fernandes, que está aqui connosco, nosso primeiro e único Presidente da Comissão Administrativa que instalou o poder local democrático no nosso Conselho. Cumprimento também especial ao Dr. Jacinto Leandro, que também está aqui presente e que também foi nosso Presidente da Câmara anteriormente. Um cumprimento também especial, e que vamos ter o cuidado e a honra de inaugurarmos aquela exposição ao Ezequiel de Santos. O Ezequiel é aquela pessoa que vai guardando as memórias há muitos anos da nossa vida torriense. E também é uma honra e muito bom tê-lo aqui connosco. Também quero dar um cumprimento especial à direção dos bombeiros, da nossa Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Torres Vedras, ao mestre Rui Silva e à banda, que também daqui a pouco também vão intervir durante esta sessão comemorativa. Senhoras e senhores vereadores da Câmara Municipal de Torres Vedras, senhores presidentes das juntas de freguesia do nosso Conselho, senhores deputados municipais, senhores presidentes das Assembleias de Freguesia e demais membros das Assembleias de Freguesias aqui presentes, senhores representantes das entidades oficiais, nomeadamente a GNR aqui presente e da PSP também penso que estará, senhoras e senhores representantes das associações e demais entidades do nosso Conselho e de outros concelhos também aqui presentes, à Comunicação Social, nosso agradecimento, a todos os convidados, a todos os torrienses, o nosso obrigado pela vossa presença, pela vossa participação. Bem-aja. Minhas senhoras e meus senhores, estamos aqui a celebrar Abril, o 25 de Abril, a comemorar um feito histórico, já com 50 anos, feito concretizado pelos nossos capitães e promotor de um conjunto de valores que nos devem nortear sempre: a liberdade, a democracia, o humanismo e a paz. Vou dar início a esta sessão chamando o nosso anfitrião, David Lopes, Sr. Presidente da Junta de Freguesia de Santa Maria, São Pedro e Matacães. Muito obrigado. A todos, saúde e cumprimento. Sejam bem-vindos à cidade de Torres Vedras e à freguesia de Santa Maria, São Pedro e Matacães para celebrar o marco histórico que moldou o destino de Portugal e da nossa sociedade. Há exatamente 50 anos, no dia 25 de abril de 1974, o povo português, com coragem e determinação, protagonizou a Revolução dos Cravos. Foi nesse dia que se abriram as portas para um novo capítulo na nossa história. Um capítulo marcado pela construção de um país mais justo, livre e próspero. Ao longo destes 50 anos, Portugal viveu uma transformação. Construímos uma democracia sólida, estabelecemos o Estado de Direito, alcançamos um desenvolvimento económico e social notável. Estamos aqui hoje reunidos na Praça 25 de Abril, um espaço nomeado em honra deste histórico e revolucionário acontecimento. Este nome carrega consigo uma carga simbólica profundamente significativa para os torrienses e para todos aqueles que valorizam os ideais de liberdade, democracia e justiça social. O nome 25 de Abril evoca memórias de coragem, resistência e solidariedade. Senhoras e senhores, hoje é também um dia de reflexão, de memória e de gratidão. Neste dia de celebração é importante recordarmos e homenagearmos todos aqueles que lutaram pela liberdade, que enfrentaram com coragem a repressão de um Estado opressor e ditatorial. Quero também deixar a minha homenagem a todos os torrienses que participaram na resistência ao regime e a todos os que após o 25 de Abril contribuíram ativamente na construção da nossa democracia. Embora seja injusto destacar nomes, porque são muitos aqueles que mereciam ser nomeados, lembro aqueles que nos deixaram, como Alberto Avelino, António Carneiro, Afonso Moura Guedes, mas também aqueles que desde a primeira hora, ao longo destas 5 décadas, deram e dão de si à comunidade,
como são os casos de Francisco Manuel Fernandes ou Sérgio Simões, entre tantos e tantos outros. Neste momento de celebração dos 50 anos do 25 de Abril, olhamos para trás com gratidão pelos progressos alcançados, mas também olhamos para o futuro com esperança e determinação. Continuaremos a avançar, firmes na nossa convicção de que é possível ter um território cada vez mais desenvolvido, mais justo, mais solidário. Que o espírito de Abril nos guie neste caminho, recordando-nos que juntos somos capazes de superar os desafios e alcançar novas metas. Neste dia histórico, renovemos o nosso compromisso com os ideais de Abril e celebremos a nossa liberdade com orgulho e gratidão. Viva o 25 de Abril, viva a liberdade, viva Torres Vedras! 50 anos depois, celebramos a coragem dos jovens capitães que em menos de 24 horas derrubaram a ditadura que dominava Portugal há mais de 4 décadas. A história nacional mudou nesse dia. A construção de uma nova sociedade estava a nascer. A Revolução dos Cravos assim ficou conhecida. Passados estes anos todos, a questão colocada às novas gerações diz respeito à importância das datas. Se o 25 de Abril acabou com a ditadura e trouxe a democracia, o 25 de Novembro trouxe o pluralismo em todas as vertentes. Ambas igualmente importantes, e os acontecimentos têm justificado o histórico das datas, a sua importância para o país. As contradições sociais e políticas foram e serão muito intensas. A conquista da liberdade política e da expressão são consequências da Revolução de Abril e celebram hoje a vitória da democracia sobre o Estado totalitário. Caros convidados, caros amigos, 50 anos. Comemoramos 50 anos de uma das datas mais marcantes da nossa história. Há 50 anos, Portugal envolveu-se num turbilhão de mudanças. Foi um marco que mudou o curso da nossa nação, trazendo não só a liberdade individual e política, mas, sobretudo, a promessa e a esperança de uma sociedade mais justa e mais igualitária. Portanto, e como já disse, o 25 de Abril não foi apenas sobre a liberdade de expressão, foi também um compromisso com a igualdade perante a lei, tendo por objetivo pôr a justiça como um dos baluartes de uma nova sociedade. O Estado de Direito prima pela independência judicial. É um pilar fundamental de qualquer democracia e cabe a todos nós, sem exceção, zelar por ele. Devemos sempre lembrar-nos de que a justiça não é apenas uma questão de aplicar a lei. A justiça é também uma questão de garantir que essa mesma lei seja tratada e seja aplicada a todos os cidadãos de forma justa e igualitária. Lutar contra a impunidade, onde quer que ela subsista, é um dever de cidadania, pois é precisamente a impunidade, juntamente com a corrupção, que minam e destroem a confiança dos cidadãos nas instituições democratas. A justiça tem sempre que ser insuspeita. Por Abril, nestes 50 anos, mas principalmente por cada um de nós. Muito obrigado. 50 anos de Abril, 50 anos de democracia. Podemos hoje afirmar que a democracia, por certo, não será o melhor dos sistemas, mas é garantido com toda a certeza que é o menos mau. Temos vindo a ter enormes possibilidades de crescer e chegarmos juntos de outros países europeus com convergência e coesão, mas as oportunidades temos tido e têm sido desperdiçadas pelos governantes. Se não atente-se no seguinte: temos perdido imensos fundos europeus para a modernidade do país em todos os diversos programas. A tamanha corrupção que graça em tantos níveis da sociedade, as demais vigilâncias e demasiadas vigilâncias sociais, demasiada acusação despropositada e fácil, populismos e radicalismos, tudo isto se traduziu numa perda de liberdade e afastamento das pessoas em democracia que Abril nos trouxe. Tenho a convicção, para mim, que não foi isto, nem para isto, que se produziu Abril. A par do 25 de Novembro, embora de forma distinta, a democracia escreveu-se no nosso país para construirmos uma liberdade responsável, de direitos e deveres, a possibilidade de escolha livre arbítrio, sem excessos, respeitando sempre o próximo. Trouxe ainda a possibilidade de escolhermos o que de melhor o ser humano pode produzir, o que de alguma forma se foi conseguindo nestes 50 anos, embora, a meu ver,
mais individualmente do que coletivamente. Há mais de 50 anos, evocar a palavra democracia e liberdade equivalia a sermos presos, interrogados e torturados pela polícia política, a PIDE-DGS, ou encastramento nas cadeias de Caxias, Peniche ou Aljube, e até sujeitos a deportação para o infame campo de concentração do Tarrafal, também conhecido como Campo da Morte Lenta, onde o nosso conterrâneo Fernando Vicente passou 17 anos. Houve portuguesas e portugueses que pagaram com a vida e a saúde para hoje podermos dar vivas à liberdade e à democracia, ou seja, o direito de nos manifestarmos livremente segundo as nossas próprias convicções. Há mais de 50 anos que o direito a podermos votar livremente e escolher um partido da nossa preferência não passava de uma utopia e que mesmo nos atos de pertença à democracia ensinados pelo regime a quando de eleições, nas quais até os mortos também votavam, nos candidatos do regime, obviamente, a oposição democrata sofria brutal repressão e perseguição por parte, nomeadamente, da PIDE e restantes forças policiais. Há mais de 50 anos que nós, quando jovens, partíamos para uma guerra colonial de onde não sabíamos se voltaríamos vivos ou não, e na qual mais de 10 mil perderam a vida, mas de onde tínhamos a certeza que, mesmo vivos, voltaríamos com inúmeros traumas de guerra que até hoje se mantêm. Há mais de 50 anos que tínhamos a garantia que, mesmo trabalhando arduamente, não receberíamos nem mais um centavo, se por decisão unilateral do patrão ficássemos no desemprego, porque subsídio de desemprego era coisa impensável e o sindicalismo era, salvo exceções, controlado pelos fascistas e, portanto, daí não poderíamos esperar a defesa dos nossos interesses. Há mais de 50 anos que o direito a férias era uma miragem e que o subsídio de férias era apenas algo inimaginável. Há mais de 50 anos que coisas tão simples como acender um cigarro com um isqueiro exigiam uma licença especial e que livros e discos que estavam no índex das obras proibidas eram apreendidos nas tipografias e livrarias ou impedidos de entrar no país. Há mais de 50 anos que as maiores cidades estavam rodeadas de bairros de lata e que os portugueses, para fugirem à guerra, à fome e à repressão, viviam nos bidonvilles por terras de França. Era assim, era este o Portugal da mortalidade infantil, da pobreza e do analfabetismo em que vivíamos, no país e nas colónias. Faz hoje 50 anos que a madrugada libertadora do 25 de abril de 1974 trouxe a esperança e a certeza que nada teria de ser como antes. O levantamento militar dos capitães, apoiado pelas massas populares, conquistou nos meses que se seguiram a liberdade de expressão, de pensamento e a liberdade de associação, e deixaram de ser necessários os subterfúgios para fugir à censura do lápis azul. A comunicação social passou a ser livre e os portugueses a poderem manifestar-se livremente nas ruas. Viva o 50º aniversário do 25 de Abril, viva a democracia, viva a liberdade. A todos e todas as presentes nesta cerimónia, a todos e todas os que nos seguem através dos meios de comunicação social e audiovisuais e à própria comunicação social. Em nome e em representação do Unidos por Torres Vedras, movimento cívico, proponho desde logo nesta data em que celebram os 50 anos de instauração da democracia, agradeçamos reconhecidamente este feito, mas exijamos o muito que ainda nos deve e empenhemos-nos com este objetivo. Recordemos e curvemos-nos respeitosamente perante a determinação e a coragem dos que fizeram 25 de Abril e perante a memória de todos os que os precederam e com sofrimento físico, dor moral e até com a perda da própria vida, contribuíram para que o longo, tortuoso e escuro caminho percorrido ao longo de várias décadas de ditadura nos tivesse permitido emergir da noite e do silêncio e desembocar no dia inicial inteiro e limpo. Mas a democracia e a liberdade com que fomos presenteados não estão isentos de perigos e as suas fragilidades exigem uma resposta combativa por parte de todos nós. Com efeito, o crescimento de forças radicais de extrema-direita exige-nos que esta data de 25 de Abril seja comemorada de forma convicta e combativa. Pululam as teorias revisionistas da história e dos que a pretendem reescrever, esbatendo e adocicando a violência, o atraso a que o nosso povo foi votado, a discriminação que muitos sofreram na pele, as perseguições de que outros tantos foram vítimas, o que vem a par com a propagação de ideias perigosas, tais como a corrupção é um elemento típico da democracia. Não existia no tempo de Salazar. Por engano, basta fazer a leitura de algum dos milhares de cortes do lápis azul da censura que afanosamente fazia desaparecer estas notícias perturbadoras porque podiam pôr em causa a paz dos espíritos para se perceber o lucro. E
tudo isto a par da pedofilia, dos abusos sexuais e da endémica e sistemática violência contra as mulheres. Então, não era permitido falar destes fenómenos, mas daqui não é legítimo concluir que o período da ditadura não tivesse sido um período fértil, negro, favorável à existência e à ocultação de todos estes abusos. Exatamente, e sobretudo porque não se podia falar destes factos, a culpa pela prática dos mesmos morria quase sempre solteira. Com efeito, a maioria da população trabalhava de sol a sol e qualquer um podia, com mais 4 ou 5, alimentar-se de uma sardinha, sem esquecermos todos os que deixaram a escola para trabalhar no campo, ou servirem como criadas domésticas aos 10 anos, ou até mais cedo. Os que só aprenderam a ler depois de adultos, ou os que, até hoje, desconhecem o pai biológico. E foi com esta envolvência, com o 25 de Abril, desembocámos naquele dia inicial e limpo, onde emergimos da noite e do silêncio. E hoje, o nosso país, já com 50 anos de democracia, presenteia-nos com um enorme legado de histórias de vida de pessoas a quem a democracia tanto deve, bem assim como com todo o caminho que depois do dia inicial e limpo se percorreu, quer no domínio pessoal, quer coletivamente. A liberdade de associação foi mais uma das portas que Abril abriu, onde cabem todos os nossos propósitos, podermos servir o nosso Conselho com a dignidade, a competência e a transparência que todos merecem. Viva o 25 de Abril, viva a democracia, viva Torres Vedras. Não é a primeira vez que tenho o prazer e a honra de discursar em representação do PSD nestas cerimónias evocativas do 25 de Abril. Porém, hoje as circunstâncias são diferentes. Hoje celebramos o 50º aniversário do 25 de Abril. É sem dúvida uma comemoração diferente. O 25 de Abril é uma das datas mais importantes da nossa história. Nessa data, por ação de um conjunto valoroso de militares, foi possível ultrapassar décadas de isolamento, restituir aos portugueses os direitos e liberdades fundamentais e instituir a democracia. Ficaram para trás o tempo da censura, das prisões políticas, do exílio, do medo e da denúncia. A democracia e a liberdade foram definitivamente implantadas. Saúde a ideia de, neste ano, festejamos esta data, nesta praça, denominada e bem de Praça 25 de Abril, praça que a todos nós e a todas as gerações torrienses marcou e marca. Quero hoje partilhar, dando um cunho pessoal, alguns detalhes, dando conta de quanto foi para mim importante o 25 de Abril de 74. Na verdade, esse dia foi o corolário de toda uma aprendizagem democrática que, ao longo de 2 anos, mesmo sendo muito jovem, me foi proporcionada, quer no seio da minha família, quer no envolvimento familiar que me foi dado a conhecer. Recordo que em dezembro de 72, depois do massacre de Milhamaú, em Moçambique, fiz uma redação após ter tido acesso a panfletos da oposição que estavam em caixas de brinquedos em casas de amigos. Nesse texto, lamentei e insurgi-me perante as atrocidades que então ocorreram. Imediatamente fui chamado com a minha mãe à casa do professor do ensino primário. Discretamente foi-nos dito que deveria deixar de fazer aquele tipo de composições porque nos poderia ser prejudicial. Recordo também de, na noite de 8 de outubro de 73, ter passado com a minha mãe perto do Teatro de Sino, quando estava a decorrer um comício da CDE e onde o meu pai estava, havendo algum risco. Lembro que fiquei assustado ao ter visto alguns veículos com militares à frente da Câmara Municipal. Bem como me lembro de ouvir na rádio, muitas vezes às 23 horas, o noticiário do BBC de Londres. Muitos destes noticiários eram escutados também por vizinhos convidados pelos meus pais. Desse modo, ouvimos jornalistas livres e imparciais que nos traziam uma informação isenta e verdadeira. Mas no que concerne ao próprio dia 25 de Abril, as minhas memórias são muito nítidas, embora tivesse apenas 10 anos. De manhã, ainda houve aulas no ciclo preparatório. Eu lembro que uma professora conhecida de francês manifestava a sua inquietação por a sua mãe se ter deslocado a Lisboa, e receosa estava que a senhora fosse envolvida no meio da Revolução. Mas o que marcou mais, e penso que vou dizer pela primeira vez, admitindo que para muitos seja insólito, é que durante a tarde estive na festa de aniversário de uma amiga cujos pais, fervorosos amigos militantes do Partido Comunista Português, irradiavam uma energia diferente, uma sensação de esperança e liberdade. Cantaram-se e certamente acompanhei canções revolucionárias. Assim, obviamente que o 25 de Abril de 74 para mim foi muito importante. O dia da democracia, o dia da liberdade. Representou ainda, e não o nego, para a minha família, tal como para muitas outras, a libertação de um medo constante. O medo de que os filhos, como eu, pudessem ser enviados para a guerra colonial. O 20 de Abril e os dias seguintes foram, portanto, dias de alegria e júbilo. No entanto, como sabemos, os tempos que seguiram não foram isentos de desafios. O excesso revolucionário que caracterizou os meses após o 25 de Abril exigiu que alguns tenham tomado a seu cargo a restauração do espírito do 25 de Abril. Realça o papel importante de Ramalhianos e outros, com a sua atitude determinada em 25 de novembro, permitiram que o país reencontrasse o seu rumo, sem derivas, restaurando assim os valores fundamentais da Revolução.
Mas hoje, ao celebrarmos o 50º aniversário do 25 de Abril, é importante não apenas recordar os eventos daquele dia histórico, mas também honrar o legado dos que lutaram e sacrificaram tanto para nos trazer a liberdade que desfrutamos hoje. Devemos lembrar-nos das lições aprendidas com o passado e renovar o nosso compromisso com os ideais da liberdade, democracia e justiça. Devemos permanecer vigilantes na defesa da democracia e dos direitos humanos. Devemos estar dispostos a lutar contra todas as formas de opressão e injustiça. Não nos podemos esquecer que, neste momento, perto de nós, na Europa e no Médio Oriente, ocorrem guerras que laceram populações, causando morte e sofrimento. Tal como não podemos deixar de lutar por ter um Portugal sempre mais justo, igualitário e inclusivo para todos os seus cidadãos. Assim sendo, é crucial abordar os desafios e as questões atuais que persistem no contexto dos ideais e aspirações do movimento 25 de Abril. Certamente que houve melhorias significativas na vida das populações, quer em Torres Vedras, quer em Portugal. Todos os indicadores de qualidade de vida assim o demonstram. Celebrando o que já foi obtido, devemos ter presente, porém, as áreas onde mais trabalho se precisa ser feito para garantir o bem-estar e a qualidade de vida de todos os cidadãos. Há muito a fazer para assegurar as necessidades e valores básicos. Assim sendo, tenho a expectativa, passados 50 anos, e agora já sexagenário, que em Torres Vedras e no país consigamos promover mais e melhores políticas. Políticas que combatam a desigualdade, promovam o desenvolvimento económico sustentável e garantam o acesso a serviços e oportunidades para todos. Este é o nosso desafio, deve ser esse o nosso objetivo. Ao fazermos isso, estaremos verdadeiramente a cumprir o legado do 25 de Abril e a construir um futuro melhor para todos. Viva o 25 de Abril, viva Torres Vedras, viva Portugal. 50 anos na história de um povo é apenas um ponto minúsculo na sua linha temporal. Porém, esses mesmos 50 anos na vida de cada um de nós representa grande parte da nossa existência. Todos os anos, por esta altura, se glorifica o 25 de Abril e os seus principais intervenientes, os militares. Naturalmente que nunca será demasiado fazê-lo, especialmente junto daqueles que desse evento apenas têm conhecimento pelos livros e muitas vezes de forma deturpada. Na verdade, muitos dos presentes nunca viveram sob a ditadura, nem sabem ou fingem não saber que podem estar aqui porque houve o 25 de Abril. Há hoje uma enorme ignorância do que foi e do que representou o 25 de Abril e das figuras que o protagonizaram e que chegam a ser confundidas com jogadores de futebol. Diga-se que igual desconhecimento se aplica ao regime ditatorial que caiu nessa data e às suas figuras. Neste blackout do conhecimento histórico não há inocentes. Pais, professores, políticos, comunicação social. Uns assumiram que os valores apontados pelo 25 de Abril estavam adquiridos e consolidados. Outros procuraram e ainda procuram branquear o que mal se passou naquelas décadas de ditadura. A história diz-nos que é assim e também nos diz que os cravos de Abril precisam de ser regados continuamente. Pouco interessa discutir as motivações profundas dos militares de Abril. Hoje sabemos, ou presumimos saber, que para uns terão sido motivações de ordem económica, para outros de cariz política e ainda por outros por repúdio de uma guerra que consideravam injusta. Mas fossem elas quais fossem, nunca teriam o entusiástico apoio do povo português se este não sentisse que as suas condições de vida a todos os níveis estavam cada vez mais degradadas e, portanto, receptivos à revolução. Com efeito, por exemplo, ser jovem antes do 25 de Abril era não ter expectativas de futuro. Era ver-lhe recusado emprego antes de cumprir o serviço militar. Era o receio de morrer, de ficar estropiado ou afetado psicologicamente para o resto da vida. E foram muitos, milhares, que lá ficaram por terras da África. Independentemente das dificuldades de hoje, a verdade é que, por exemplo, aqueles que não foram à guerra como alferes milicianos iriam mais tarde como capitães. Se tudo corresse bem, entrariam na vida ativa com 32, 33 anos, pelo menos, o que era inaceitável naquele tempo. Imaginemos um país em que a falta de liberdade, e já seria o suficiente, não era o principal problema, embora a sua falta implicasse tudo o resto. Éramos um país com uma taxa de analfabetismo equivalente à dos países mais atrasados do mundo, sem saneamento básico, em que as crianças mais pobres iam descalças para a escola, fosse qual fosse o tempo que fizesse. Conseguem imaginar um Portugal
onde a Constituição diz que há igualdade perante a lei, exceto, e estou a citar, quanto à mulher, das suas diferenças resultantes da sua natureza e do bem da família? Era o que dizia a Constituição do Estado Novo e, aparentemente, há quem consiga repescar este tipo de ideia no século XXI no nosso país. Conseguem imaginar Portugal com censura, com prisões por delito de opinião? Conseguimos imaginar Torres Vedras sem saneamento básico, sem a rede viária, sem a rede de equipamentos escolares e desportivos que hoje temos, sem a dinâmica associativa livre e espontânea que se desenvolveu em liberdade? É difícil. Mas era este o Portugal de há 50 anos. Era este o nosso país, até ao dia em que emergimos da noite e do silêncio, nas palavras de Sofia Melbrenner. Caros torrienses, 50 anos de democracia trouxeram mudanças profundas ao nosso país. Sentimos hoje os benefícios de um sistema de ensino que não deixa ninguém para trás. Não é perfeito, mas valoriza cada criança pelo que é e pelo que quer ser. Sentimos a vantagem que é ter um serviço de saúde público e gratuito. Não é perfeito, mas é um Serviço Nacional de Saúde que atende todos. Sentimos a tolerância que nasce da legislação inclusiva e vanguardista que protege e inclui todos. Sentimos também a capacidade transformadora da cultura e das artes quando não há censura e quando as suas manifestações chegam a todos os lugares. Sentimos o poder que um povo livre, soberano e que não se deixa ficar orgulhosamente só pode ter. O secretário-geral das Nações Unidas é um português, o tratado que rege a União Europeia foi assinado em Lisboa e Portugal participa lado a lado na construção de uma Europa solidária e justa, contribuindo para um mundo melhor. Somos hoje cidadãos do mundo. Neste cinquentenário do Dia da Liberdade, lembremos-nos do papel do poder local democrático na construção de Portugal. Hoje é um bom dia para recordar onde estávamos há 50 anos, é certo. Mas é um dia ainda melhor para pensarmos onde queremos estar daqui a 50 anos. E se para alguns de nós isso parece inatingível, então é bom lembrar que aqueles que construíram a liberdade não a estavam a construir para si, mas para a comunidade, para os filhos, para os amigos, para a sua aldeia, para o seu concelho, para o seu país. Assente neste legado, olhemos o futuro com a vontade de sermos, aqui e agora, livres de construir e reconstruir em comunidade, nunca orgulhosamente sós, mas sempre orgulhosamente livres, parte de algo maior do que o indivíduo, parte de algo maior do que o nosso bairro ou a nossa aldeia. Somos Portugal, somos livres. Viva o 25 de Abril, viva a liberdade, viva Torres Vedras. Vou fazer a intervenção final desta sessão, não antes, sem agradecer o empenho, a convicção e os bons discursos que hoje ouvimos aqui. A todos, muito obrigado. Estas comemorações dos 50 anos do 25 de Abril, no nosso concelho, na nossa terra e com a nossa gente, também é um ato comemorativo de uma das grandes conquistas de Abril. Como até já tem sido dito aqui, ainda agora a Sra. Presidente da Câmara referiu, a implantação do poder local democrático no nosso país. E estão aqui quem nos faz lembrar e a quem temos que agradecer tanto esforço como o Francisco Manuel Fernandes teve. A nossa Assembleia Municipal já realizou há dias um colóquio de veras participado e interessantíssimo, comemorativo da implantação do poder local democrático no nosso concelho. Hoje também devemos homenagear os milhares de torrienses que ao longo de todos estes anos, e digo milhares, foram eleitos e exerceram funções autárquicas como membros de assembleias e juntas de freguesia, deputados municipais e vereadores da nossa Câmara Municipal. Não posso, mais uma vez, que é justo,
neste momento, não evocar outros anteriores presidentes da Câmara Municipal ou da Assembleia Municipal, presidentes de um tempo democrático, mas que já não estão entre nós. Como tal, lembro o Sr. João Carlos, o Sr. António Faustino, os Drs. Alberto Avelino e o Dr. Carlos Bernardes. Homens de Abril, sempre, todos homens bons, homens da liberdade, da democracia, da fraternidade, da solidariedade, valores que souberam bem representar e exigir que se praticassem no nosso concelho. Minhas senhoras e meus senhores, atrevo-me, porque não só considero apropriado, mas como justo, repetir algo que disse naquele colóquio que referi há pouco, colóquio como um ato comemorativo e evocativo da implantação do poder local democrático no nosso concelho. Poder que no presente temos a mais que honrosa missão de defender, de manter e de desenvolver em Torres Vedras, missão de defender o poder local que exige saber preservar os valores de Abril, e estes são os primeiros, a liberdade, a democracia, o humanismo e a paz, de manter esse poder, que só é possível se continuadamente na nossa ação transmitirmos esses mesmos valores aos nossos concidadãos, zelando que se pratiquem, que não se esqueçam, que façam parte de todas as atividades da nossa vida comunitária. Por tudo isto, minhas senhoras e meus senhores, devemos honrar e agradecer a todos o que nestes quase 50 anos foram eleitos para o exercício de funções autárquicas no nosso concelho. Com um obrigado especial de saudade aos muitos que já não estão entre nós. Solicito que todos se levantem e, através de uma sentida salva de palmas, honremos e agradecemos e façamos esta justa homenagem. Passados 50 anos do 25 de Abril, ainda é mais exigente e necessária a defesa dos seus valores. Temos vivido crises económicas e instabilidades governativas que são fatores mais do que suficientes, em qualquer época, para causar desgaste num regime político. E o nosso é relativamente recente, tem 50 anos. Não nos podemos esquecer que a democracia e a liberdade são valores seculares em muitos países. Por isso, hoje, mais importante que todas as lutas táticas dos partidos democráticos é a conjugação de vontades, de objetivos, em defesa dos ideais de Abril por parte das forças políticas democráticas, quiçá construindo novos quadros de cooperação e trabalho político que potenciem a força de todos, é o que é necessário quanto a mim. Como tal, espero que as atuais lideranças partidárias sejam promotoras desta nova, exigente e mais que urgente luta pela defesa dos valores de Abril. Muito obrigado, viva o 25 de Abril, viva Torres Vedras, viva Portugal!
guia da nossa terra. Torres Vedras em papel ou online na internet. Tem tudo o que procura. De forma simples e cómoda, colocamos Torres Vedras disponível para o mundo. O seu cartão de visita, a sua informação ao alcance de toda a gente. Guia do Oeste. Basta procurar. E com uma relevância fantástica, encontra em segundos tudo aquilo que procura. Guia do Oeste. Se é importante, está aqui, no seu guia. Guia do Oeste.